Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo produzido pelo canal Portugal Legal. Para quem está assistindo ao canal pela primeira vez, nós gostaríamos de convidá-lo a procurar e a assistir os nossos vídeos que estão aqui no canal. Temos aqui várias playlists onde estão catalogados e separados por categoria de vídeo e sempre com foco naquilo que é um processo de migração para Portugal. Lá nós temos vários vídeos com vários assuntos, com vários temas, mas sempre focado naquilo que é imprescindível, naquilo que é a legislação portuguesa e sua aplicação num projeto de imigração. Portanto, nosso convite está de pé, está válido e gostaríamos de lembrar para quê? Para que você se inscreva no nosso canal, dê o like aos nossos vídeos, compartilhe os vídeos que você achar interessante, porque o seu compartilhamento é importante. O like é importante porque o YouTube entende que o vídeo é interessante e com isso ele faz com que ele chegue mais longe. Para vocês que já são os nossos seguidores, que já estão inscritos aqui no canal, que nos acompanham, que nos enviam comentários aqui embaixo, que mandam comentários e sugestões aqui para o nosso Instagram, está aqui embaixo também. Então, para vocês, o nosso muito obrigado. E vamos hoje falar então sobre o fim do CEF. O governo português aprovou, no decorrer desta semana, o fim do CEF. Agora, isto, na verdade, é aquele assunto que já vem desde 2021, passou 2022 e agora, finalmente, no mês de abril de 2023, passam a régua, resolvem no Conselho de Ministros que vai ser criada a nova agência, o novo órgão do Estado português que vai assumir parte das funções que eram do CEF. Porque, na verdade, algumas funções que são polícia, por exemplo, vão passar para a esfera policial pura e simples. Vão passar para a Polícia de Segurança Pública, vão passar para a Guarda Nacional Republicana, que também trabalha em conjunto com a Polícia de Segurança Pública, e parte ainda para a Polícia Judiciária. Ou seja, as três instituições, as três polícias, serão incumbidas do trâmite, dos processos e dos controles de fronteira. Fazem papel de polícia. Ponto. Os demais serviços que são prestados pelo CEF, no que diz respeito à emissão de documentos, à análise de processos, sejam eles de manifestação de interesse, de título de residência, enfim, burocracia, parte administrativa puramente dita, é que vai ser assumida por esta nova agência, que foi criada, e parte vai migrar para o IRM, que é o Instituto do Registro e Notariado. Bem, até aqui nenhuma novidade. A novidade é que, foi anunciado o fim. Mas aí você vai dizer para mim, mas doutor, isso já é assunto lá de 2021. Ok, 2021, 2022, 2023. Agora passou no Conselho de Ministros, criaram uma nova agência e colocaram um ponto final na história. É isso? Mais ou menos. Por que eu digo mais ou menos? Porque o processo carece de amadurar. Não é baixar a porta, trancar, passar um cadeado e dizer fora pessoal, entra outra turma e vamos resolver o assunto de outra forma. Não é assim que a coisa acontece. Tudo tem um tempo, tudo tem um projeto pela frente a ser executado e tudo depende ainda de uma legislação específica que cria este órgão, lhe atribui as competências e este órgão, dentro da sua competência, vai então determinar como que vai proceder com os processos. Então percebam que eu coloquei na capa do vídeo o fim do CEF. Sim, é o fim do CEF. Mas isto tudo para dizer
encerrou definitivamente, ainda tem um prazo de transição em que as coisas vão acontecendo passo a passo. É um processo que demora tempo. Então, primeira coisa agora é o Estado português aprovar na Assembleia da República a legislação que cria o novo órgão, que extingue o órgão antigo e que coloca às claras aquilo que é competência de cada um deles. Aí sim, a partir daquele momento, vai evidentemente para a promulgação do senhor presidente da República, que vai evidentemente promulgar, e daí retorna à Assembleia da República para quê? Para a publicação no Diário da República, o DRE, Diário da República Eletrônico. A partir daí é que tudo isto passa a valer. Portanto, temos ainda que aguardar, temos ainda que ter paciência, porque as coisas estão caminhando. O projeto deve estar pronto, isto não deve demorar para passar nas comissões e para ser levado a plenário, para ser aprovado. Mas, sempre tem um mas, né? 2 pontos, tem ponto e vírgula, mas isto ainda vai levar algum tempo. Eu vou colocar na tela para vocês a matéria que foi publicada pelo Diário de Notícias. Isso já foi publicado aqui na quinta-feira, que foi o dia da reunião, que sempre nas quintas-feiras que o Conselho de Ministros se reúne para deliberar e resolver os assuntos do cotidiano português. Então, eu vou colocar a matéria do Diário para que vocês possam ver. Vou deixar o link aqui embaixo do vídeo para que vocês também tenham acesso à íntegra da matéria e possam fazer a leitura com toda a calma, com toda a tranquilidade. E certamente vem algumas perguntas. Então, as perguntas vocês mandam ou para o Instagram ou deixa aqui embaixo do canal, que dentro das nossas possibilidades a gente responde para vocês, retorna para vocês, ok? Então fica combinado desta forma. Vou então colocar na tela a matéria que foi publicada pelo Diário de Notícias. Aprovada a Agência Portuguesa para Minorias, Migrações e Asilo. Portanto, a sigla será APMMA. APMMA. Esta é a nova agência que o Estado criou para, então, substituir todos aqueles serviços, todas aquelas atribuições. Parte, porque outra parte vai diretamente para a área policial, a área de segurança pública. Diz a matéria que o Conselho aprovou, então, a criação da Agência Portuguesa para Minorias, Migrações e Asilo, que irá substituir o Serviço de Estrangeiro, depois de extinto o Alto Comissariado de Migrações. Na realidade, o CEF está absorvendo este. Quem vai deixar de existir? Diz a matéria, o Conselho de Ministros aprovou hoje a criação da Agência Portuguesa, que sucede ao Serviço de Estrangeiros e Fronteiras e ao Alto Comissariado para as Migrações de Acolhimento e Migração, anunciou a ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva. A reunião do Conselho de Ministros foi também aprovada para regular o regime de transição dos trabalhadores do CEF. Mas ainda, de acordo com Mariana Vieira da Silva, o regime procura salvaguardar os direitos dos trabalhadores daquele serviço de reposicionamentos remuneratórios. Mais um pouco, a proposta da nova agência, para a qual está previsto um período de transição de 6 meses, aqui ó, 6 meses. Este é o período de transição para que os serviços que são hoje administrativos e competentes do CEF passem parte para esta cidade nova. Então, explicou que a sua criação representa uma mudança de paradigma. Quando ela definitivamente separa-se esta política, desta política, as polícias para um lado,
que terão a sua função, e aquilo que deve ser uma visão de política de acolhimento. O que eles pretendem, na verdade, é policiamento é uma coisa de segurança. E a outra parte, que é a parte administrativa, que é a parte documental, que é a parte das manifestações de interesse, do reagrupamento familiar, da autorização de residência para quem tem manifestação, para quem vem estudar, isto é outra conversa, isto é outra situação. E isto começa, então, a ser separado, ok? Muito bem. Mais adiante, por esse motivo, a APMMA vai integrar o Alto Comissariado para as Migrações. Percebam que o Alto Comissariado vai deixar de existir e vai ser absorvido pela nova agência, com o intuito de assegurar uma admissão mais célere e um melhor acolhimento dos migrantes. A agência tem também as competências de proteção humanitária e responsabilidades na política de asilo, na definição e aproximação das políticas migratórias a nível europeu. Querem trazer uma visão mais humanista. Muitas das dependências do CEF continuam a estar afetas à agência, para que haja proximidade em todo o território, referiu a ministra. A ministra dos Assuntos Parlamentares explicou ainda que, com a integração do Alto Comissariado das Migrações na APMMA, o programa Escolhas para o combate à delinquência juvenil e exclusão social de crianças e jovens passará para o Instituto Português da Juventude. A reestruturação do CEF foi decidida pelo anterior governo lá em 2021, conforme nós falamos, está aqui. E o processo foi, entretanto, adiado em novembro desse ano até maio de 2022, devido à pandemia. E, consequentemente, passou a pandemia e agora resolveram, então, agilizar as coisas. Essa nova agência recebe 680 funcionários do CEF e IRN fica com as autorizações de residência. Percebam, autorização de residência, aquele documento que a gente faz para residir legalmente em Portugal, por vários artigos que estão na legislação que permitem a residência legal aqui, passam a ser responsabilidade do IRN, o Instituto de Registros e Notariado. Não vai fazer parte desta estrutura, que é aquela que substitui o CEF, a PMMA. Esses dados foram transmitidos pela ministra adjunta dos Assuntos Parlamentares, Ana Catarina Mendes, em conferência de imprensa no final do Conselho de Ministros. Aqui, novamente, fala no período de transição de 6 meses, portanto, nós temos que ter cautela, temos que ter paciência para que tudo se ajuste e, desta forma, as coisas aconteçam de forma regrada, organizada, sem que haja percalços e sem que haja mais prejuízos para os interessados, para os migrantes, do que nós já temos. Todo mundo sabe que aquela dificuldade enorme do CEF de conseguir um atendimento, de conseguir... Nós temos aí 15 mil vagas abertas nos últimos dias, em vários artigos, e para alguns não foi aberta vaga nenhuma. E o que está acontecendo? O mesmo de sempre. Não se consegue atender ao telefone, não se completam as ligações. É aquela velha história. O CEF sendo o CEF, eles não conseguem dar conta. Isto já é corriqueiro, não é? Isto é normal. Todas as vezes que se abrem vagas e que estas vagas precisam de uma ligação telefônica para serem agendadas, ocorre este funil, ocorre este gargalo, e isto denigre a imagem da instituição, queima o filme, como se diz na gíria, e acaba deixando os interessados, as pessoas que necessitam dos documentos, estressados, irritados. Por quê? Porque não tem o atendimento que deveria ser dado. Esperamos que com esta nova instituição e com a separação de alguns serviços que são hoje ainda prestados pelo CEF, então venham a fluir de uma forma um pouco melhor. Ela ainda fala uma coisa muito interessante aqui abaixo, que
depois do esforço em curso, abre aspas, é para que os processos de autorização sejam mais céleres e o acolhimento também mais rápido, designadamente através de um reforço da digitalização dos serviços. É uma coisa importante, isto é uma coisa muito interessante e que aos poucos começa a vir, começa a surgir. Temos aí o exemplo da tal manifestação, né? Para quem tinha manifestação de interesse do ano de 2021 e do ano de 2022, pode fazer que seja membro da CPLP, né? Que seja oriundo de um dos países da CPLP, ele tem acesso a uma plataforma, a um portal do CEF, aonde ele faz a migração da antiga manifestação de interesse para a nova manifestação de interesse. Agora, evidentemente que isto foi aberto, isto foi colocado a público, a plataforma foi liberada, porém sofreu nos primeiros dias um caos e sofreu muito porque não se conseguia finalizar a operação. Isto talvez porque o acesso de muitas pessoas à plataforma, alguns até fizeram coisas que não podiam e que não deviam, porque a manifestação, a informação publicada pelo Estado português foi muito clara para processo de 2021 e 2022, e teve alguns aí que conseguiram passar, tá? Furaram a fila com as manifestações de 2023. Mas isso vai ter consequências. Então, cada um sabe do que fez, não é? Quando se sabia que era até 22, o 23 foi lá e fez. Depois bloquearam o sistema e o 23 já não consegue fazer mais. É óbvio, faltou talvez um detalhezinho lá na linha de programação para que o sistema reconhecesse que aquele número de manifestação de interesse e-mail e cidadão com aqueles dados é 23 e não 22 nem 21. É simples, mas tinha que acontecer para depois ser bloqueado. Alguns passaram, outros já tentaram e não conseguem mais. Mas o importante aqui é frisar isto. Estão no caminho de uma digitalização, de talvez uma facilitação na hora de você conseguir uma marca. Eu espero que a marcação seja desta forma, que a marcação possa ser feita de outra maneira e não ficar grudado no telefone por horas a fio, sem conseguir uma única ligação. Você passa uma semana ligando direto com 8 linhas telefônicas e não consegue um atendimento. É o caos. Não é? Então, o que esperamos aqui com este reforço da digitalização dos serviços é a melhora realmente do serviço. Diz ainda que, com aprovação, de acordo com a ministra, passa a haver uma separação entre as polícias e a vertente de acolhimento à integração. E segue aqui, né, os agentes que são os inspetores do CEF vão passar, então, e colaboram com a PSP e GNR nos postos de fronteira durante os primeiros 2 anos. Então, durante 2 anos, os inspetores do CEF vão trabalhar em paralelo, vão trabalhar em conjunto, melhor dizendo, com a PSP e a GNR, para quê? Para fazer o controle das fronteiras aéreas, terrestres e marítimas. E também existe aí um escalonamento que, à medida em que o tempo vai passando nestes 2 anos, esta participação dos inspetores no acompanhamento a estas polícias começa gradativamente a ser reduzido até chegar a 0 e as polícias assumirem o seu papel de forma definitiva. Então aqui eu vou deixar para vocês toda esta matéria, tem bastante informação aqui, e de uma maneira bem resumida é isto. Foi finalmente decidido, foi criada a nova, criou-se uma regulamentação, criou-se uma legislação que agora aguarda o escrutínio, aguarda a aprovação pela Assembleia da República e, posteriormente, vai a promulgação, depois vai a publicação no diário. E a partir daí, vamos ver se passa a valer já no dia seguinte, se passa a valer num prazo de 20 dias, 30 dias, ou seja, ainda assim pode ser criado e certamente existe, sempre lá embaixo, nos últimos artigos, no último artigo,
dessa legislação quando ela passa a entrar em vigor. Não se esqueça, não é porque está publicado que está valendo. Tá? Legislação é assim. Ela é publicada e lá no final ela diz a partir de quando ela passa a valer. Então fiquem atentos, nós estaremos acompanhando aqui. Assim que tivermos o documento da aprovação, que vai para a promulgação e depois vem a publicação, nós estaremos mostrando aqui para vocês o documento com as informações e com o detalhamento que deve vir. E daí sim, saberemos então como tudo isto vai funcionar. Não adianta criar grandes expectativas agora. É um processo que ainda vai ter um pouco de demora. Demora que é normal e deve ser assim. Agora não pode correr, porque se correr agora pode dar problema ali na frente. Então, calma e vamos fazer a coisa da maneira que deve ser. Vão informatizar? Joia, beleza. Mas vamos informatizar com certeza de que isto, quando for publicado, quando for disponibilizado aos usuários, funcione. Não é? Que não vai haver travamento, que não vai haver bug no sistema, que não vai dar problema, que as pessoas conseguem fazer uma parte do processo, mas não conseguem concluir o processo. Você, quando saiu o CPLP, fazia o quê? Cancelava a manifestação antiga, dava entrada no processo novo, não gerava boleto. Quando gerava boleto, não tinha como pagar. E por aí foi. Bom, cada um sabe de si, com exceção aí dos apressadinhos que furaram fila. Vamos ver como é que isso vai terminar. No nosso entender, devem ser bloqueadas aquelas autorizações de residência porque infringiram a regra. Ok, o CEF permitiu, mas foi um erro informático. Então, vamos lá. Ok? Gente, por hoje é isso. Quero deixar um grande abraço para todos, uma excelente semana e agora, final de semana, evidentemente, temos Páscoa, então seja uma feliz Páscoa para todos vocês. Um grande abraço e até a próxima.